Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estudou várias instruções do ISA do RISC-V e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como utilizar um simulador do RISC-V, o simulador RAIS. A gente vai estar vendo como é que a gente instala ele, coloca ele para funcionar e vamos ver como que a gente consegue usar ele. E vamos ver como que seria o Hello World no RISC-V e como a gente vai fazer as operações básicas de adição, subtração e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar nesse link que eu estou deixando aqui na descrição e aqui a gente vai ter o repositório do GitHub do projeto do simulador RAIS. Então se a gente for ver aqui embaixo, a gente vê que ele informa vários detalhes, né, como é que é a interface do simulador. Se a gente for ver aqui para encontrar o último lançamento estável, basta a gente clicar aqui no Here, né, para a gente ir aqui. E aqui ele vai ter a última versão que a gente pode estar baixando pelo código fonte, zipado ou o arquivo .jar. Então a gente vai estar baixando diretamente esse arquivo .jar. Então só clicar e baixar, tá pessoal? Eu não vou estar fazendo isso porque eu já tenho esse arquivo baixado. E aí depois disso, a gente vai colocar ele lá em algum repositório, a gente vai estar iniciando o nosso simulador. Então aqui eu vou estar usando o terminal, a gente vai estar precisando instalar o Java. Para rodar esse simulador, é necessário você ter o Java instalado. E aí vocês, se quiserem pegar alguma distribuição, vocês podem estar entrando no site da Oracle mesmo. Então só mostrando aqui para vocês. Então só mostrando aqui para vocês, para estar instalando o Java, vocês entram lá no site da Oracle. A gente vem aqui ó, em Download de Java, ele vai encaminhar a gente para uma página mostrando as últimas versões que tem disponível. Então basta estar escolhendo qual sistema operacional de vocês, se é Linux, macOS ou o Windows, e aí depois que você instala, você já vai ter acesso ao comando do Java no terminal. Então voltando aqui no terminal, estou na pasta aqui onde está o nosso simulador, basta a gente executar o comando Java, -jar, aí botar o nosso arquivo, RAIS, F0C874C, que é o último release que a gente baixou. Então vamos estar inicializando ele. Ó, então ele abriu aqui, deixa eu colocar aqui para o lado para vocês verem. Então essa daqui é a cara do nosso simulador que a gente vai estar utilizando. Então aqui eu vou criar um novo arquivo, a gente pode ir em arquivo novo ou simplesmente clicar nesse primeiro ícone. E aqui eu já vou salvar com o nome de Hello World, tá? Vai ser o nosso arquivo Hello para a gente fazer o Hello World usando o conjunto de instruções do RISC-V. Então, salvei no arquivo hello.sm e aí agora a gente vai começar a desenvolver o nosso programa. Então, lembrem lá que o nosso programa, ele, quando é carregado lá na memória, ele tem diferentes seções. A gente pode ter a área lá correspondente ao código, que é a área do text, pode ter a área correspondente ao data, que é onde é armazenado as variáveis globais, e temos aquelas outras áreas, né, que é a pilha e a heap, que são utilizadas para estar manipulando funções e também alocando estrutura de dados dinâmica. Então aqui no código a gente pode estar explicitando qual seção que a gente quer programar. Então, para a gente imprimir um texto na tela, a gente vai estar utilizando lá a seção do .data, que é onde a gente tem nossas constantes e variáveis globais. Então, aqui o que eu vou querer? Eu vou estar querendo imprimir a mensagem. Então, aqui eu vou estar já especificando qual que é o endereço onde a gente vai armazenar a nossa string com a mensagem que a gente quer. Vai ser aqui o rótulo hello, tá? E aqui eu vou dizer qual que é o tipo do elemento. E a gente vai fazer isso utilizando o ponto e aí indicando qual que é o tipo. Aqui no nosso exemplo a gente vai estar utilizando esse ASCII-Z, que ele tem as codificações de caracteres. Depois o terceiro parâmetro vai ser a mensagem que a gente quer exibir de fato, vai ser o Hello World. Então, feito isso, a gente já ajustou qual que é a string, o texto que a gente vai querer imprimir lá na variável global. Quando a gente for imprimir Hello World, a gente vai estar lendo desse endereço que está sendo rotulado pelo nome Hello. Então, feito isso, agora a gente vai começar o nosso código. A gente vai iniciar a seção .text, que é onde vai ter o nosso código-fonte. Então, para a gente conseguir imprimir a mensagem na tela, a gente vai precisar fazer uma chamada de sistema. Então, a gente precisa conhecer quais são os identificadores da chamada de sistema do sistema operacional. Aqui no simulador, ele já implementa algumas chamadas de sistemas padrões. E aí, para você ver quais são as chamadas que eles suportam, você vem aqui no menu de Help, vai no Help novamente, e aqui ele vai abrir essa janelinha que ele tem informações das instruções e pseudo-instruções que ele suporta.
E se for vir aqui na quarta aba de syscalls, eles também têm a chamada de sistema. Então aqui, ó, ele vai ter uma tabela com várias chamadas de sistemas, indicando qual que é o identificador dela, nessa segunda coluna de number, a descrição e como que a gente vai passar os argumentos de entrada e como vamos ler os argumentos de saída. Então aqui em cima ele já fala, ó, para a gente colocar o identificador é sempre no registrador A7. Então o A7 a gente vai colocar qual que é o ID da chamada de sistema. E aí a gente vai usar o equal para fazer essa chamada. E aí a gente, antes de fazer a chamada do equal, a gente precisa carregar os argumentos de entrada da chamada de sistema. Então cada chamada de sistema vai ter sua própria restrição, a sua própria regra. O que a gente vai querer vai ser imprimir um texto na tela. Então se a gente for ver aqui nessa tabela, a gente vai querer esse print string. Então o print string ele vai ter o ID 4, a gente vai passar esse ID 4 no registrador A7, e para a gente colocar o texto, ele tem que ser colocado no registrador A0, ele não tem nenhum valor a ser retornado. Então vamos fazer isso. Então aqui, ó, vamos estar primeiro colocando no A7 o ID 4, que é a chamada de sistema do print string. Antes de fazer a chamada com equal, a gente precisa passar que a gente quer exibir a mensagem hello. A gente vai fazer isso usando a pseudo-instrução LA, tá? O LA, ele vai carregar o endereço para dentro do registrador. Então, LA a gente vai carregar no A0 qual que é o endereço que contém a string. Então, o endereço que contém a string vai ser o hello. Então, a gente vai copiar o endereço do hello para dentro do registrador A0. Feito isso, a gente já satisfez as restrições da chamada de sistema do print string, basta chamar o equal. Então, feito isso, a gente finalizou o nosso Hello World no RX5. E agora, para saber se tudo funcionou certinho, vamos estar executando o nosso programa. A gente pode vir nesse ícone com as chaves para estar fazendo a execução. Então, aqui, ó, ele mostrou a gente uma tela onde ele fez a montagem, né? A gente tinha algumas pseudo-instruções, ele colocou de fato quais são as instruções executadas de fato. E aqui a gente vai estar vendo nessa janela aqui embaixo. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho. Ó, nessa janela aqui de Messages é onde vocês vão estar vendo. Então eu vou dar um clear, tá? Limpei aqui essa parte de mensagem. E esse botão do lado das ferramentas, a gente vai rodar o programa até o final. A gente pode rodar de linha a linha para ir debugando ou pode rodar ele de vez. Então eu vou rodar ele de vez. A gente vê aqui, ó, a mensagem Hello World sendo exibida na tela. Se a gente quiser voltar à execução, a gente clica nesse botão aqui, né, com a setinha para a esquerda, para resetar a memória, e aí depois basta executar novamente. A gente vê o segundo Hello World. Então, feito isso, a gente terminou a implementação do nosso Hello World. Então, a gente finalizou a primeira aplicação. Eu aumentei aqui um pouco a fonte do editor para vocês poderem ver melhor. E agora a gente vai criar nossa segunda aplicação, que a gente vai estar lendo dois números como argumento de entrada, através da linha de comando. A gente vai fazer o somatório desse número e o resultado a gente vai imprimir na tela. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então primeiro vamos salvar aqui o arquivo, vou chamar ele de sum.asm. Então primeiro eu vou começar declarando a seção de variáveis globais. Então para estar pedindo esses números ao usuário, eu vou estar exibindo uma mensagem pedindo o primeiro número, depois o segundo número, e depois a gente vai ter uma mensagem indicando qual que é o resultado. Então eu vou estar criando aqui uma região de memória, chamar aqui de input 1, que ele vai ser essa mensagem do primeiro número. Então ele vai ser um ponto .xz, e aqui a mensagem a gente vai colocar na tela. Então vai ser primeiro número, dois pontos. Então esse aqui vai ser o primeiro número para pedir na tela, e aqui o segundo número. E aqui a gente vai ter o input 2, que vai ser o texto indicando o segundo número para pedir para o usuário. Também vou criar o texto de resultado, que é para a gente estar informando qual que é o valor do somatório que a gente calculou. Então aqui, ó, o resultado, dois pontos. Então feito isso, a gente finalizou os parâmetros, as variáveis globais que a gente vai ter no nosso programa, e agora a gente vai começar a seção .text com o nosso código de fato. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é exibir essa mensagem na tela com o primeiro número, e aí depois a gente vai precisar ler o valor que o usuário por digitar. Então para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a mesma chamada de sistema que a gente viu no programa do Hello World. Então a gente vai estar colocando lá no registrador 7
o ID 4, que é referente ao print string, e vamos passar o endereço da string através da pseudo-instrução LA para o registrador A0. Então, aqui no A0, a gente vai colocar o input 1. E aí, feito isso, a gente chama o eCall. Então, feito isso, a gente vai imprimir essa mensagem primeiro número. E aí, o usuário ele vai digitar qual que é esse número que vai ser passado por entrada. Então, para a gente ler esse número imputado para o usuário, a gente vai precisar de uma outra chamada de sistema. Então, vamos vir aqui no help e vamos ver qual chamada de sistema a gente vai estar utilizando. Então, aqui a gente vai querer ler um inteiro e aí a gente vai precisar, então, fazer esse readInt. Então, o readInt ele vai ter o identificador 5, ele não vai ter argumento de entrada e o valor que ele é digitado pelo usuário, ele vai estar no registrador A0. Então, a gente vai precisar ler esse valor de A0 para algum registrador temporário para a gente não perder essa informação do usuário. Então, vamos fazer isso. Então, a próxima chamada de sistema, a gente vai salvar no registrador A7, vai ser com o ID 5, vai ser o readInt. E aí a gente vai chamar o eCall porque o readInt ele não precisa de nenhum argumento de entrada. E aí depois dessa linha do eCall, a gente já vai ter o valor digitado pelo usuário disponível, que vai estar no registrador A7. Para salvar esse valor, eu vou mover para o registrador temporário T0. Vou usar aqui o MV, a pseudo-instrução de move. Vou armazenar em T0 o valor obtido do registrador A0. Então, feito isso, a gente fez a leitura do primeiro número. Então, deixa eu comentar aqui em cima. A gente faz o comentário usando o tralha. Então, aqui vai ser a leitura do primeiro número. Então, a gente fez a leitura do primeiro número. Agora, a gente vai precisar ler o segundo número. A gente vai fazer da mesma forma. Então, vamos copiar aqui para a gente economizar tempo. Ó, então, aqui... Deixa eu colocar aqui, vai ser a leitura do segundo número. Então, qual que é a diferença que a gente vai ter aqui? A mensagem que a gente vai exibir na tela vai ser o input 2, que é o segundo número. E aí a gente vai chamar o readInt, e aí a gente, para não perder o valor anterior, a gente vai salvar agora no registrador temporário T1. Então, nesse momento, o T0 vai ter o primeiro número e o T1 vai ter o segundo número. E agora a gente vai fazer a soma. Então, aqui vai ser soma. Como é que a gente vai somar? Vou estar armazenando em T2. Então, a gente vai fazer um add, salvar em T2, e os registradores de entrada vai ser o T0 e o T1. Então, feito isso, a gente já fez a nossa soma, que vai estar em T2. Agora, a gente vai exibir esse valor na tela. Então, primeiro, a gente vai colocar a informação do resultado. Então, vamos dar novamente aqui, ó, o print string. Vamos pegar essa chamada de sistema. Então, passando com a ID 4, vamos agora passar a string resultado para ele botar essa informação na tela. E agora a gente vai precisar imprimir o valor da soma, que ele é um número inteiro. Para a gente fazer isso, precisamos de uma outra chamada de sistema. Vamos ver aqui no menu do help qual que é a chamada de sistema para printar um número inteiro. Ó, então aqui, ó, temos várias chamadas para printar. Para printar um inteiro é a chamada do número 1, a gente passa esse número também no registrador A0. Então vamos fazer isso, vamos passar aqui, ó, no A7 vai ser a chamada com o número 1, vamos passar agora o número para o registrador A0. Agora, como é um número, a gente não vai usar o LA, tá? O número a gente vai simplesmente mover para o A0 o que está em T2. Então a gente moveu o número para o registrador A0 e a gente vai usar o eCall para fazer a chamada de sistema para imprimir o resultado da adição. Então, feito isso, salvei aqui, vamos executar. Então, aqui ele já fez aqui a pseudo-instrução, deixa eu subir para vocês verem melhor. Pronto, mudei aqui a posição da câmera para vocês verem o resultado aqui que a gente vai obter. Então, vou colocar para executar e aqui ele vai ter pedindo o primeiro número. Então, está esperando eu digitar qual o primeiro número. Eu vou colocar aqui o valor de 50 e apertar o Enter. Dei o Enter, ele pediu o segundo número agora, vou colocar aqui o valor 100. E aí depois de dar Enter, ele já imprime o resultado para a gente aí de 150. Então essa é como a gente faria a adição. A gente pode colocar também valor negativo. Tá? Então deixa eu limpar novamente e rodar de novo. Aqui eu vou colocar 100 e colocar aqui menos 50, por exemplo. Tá? Então o meu resultado foi 50. Então dessa forma a gente acabou fazendo a adição e subtração. Então, vamos fazer agora um outro exemplo utilizando a subtração de fato. Então, vamos copiar aqui todo o nosso código.
Tá, vamos já copiar. E como que a gente faria a subtração? Basta a gente modificar aqui a operação que a gente precisa. Então, vou colocar aqui subtração, tá? Vou salvar aqui como sub.asm. E aqui vai ser subtração. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar? Ó, rodando, qual que é o primeiro número? Vou botar aqui o número 1000. Vou botar 1000. 1200. Tá? Dois números positivos. O resultado, 800. Tá? Então, ele é o inverso lá da adição. E a gente pode fazer a mesma coisa também colocando números negativos. Então, eu posso botar aqui 1000 e menos 200. E ele fez ao contrário, né? Ele somou 200. Então, tá aí as nossas duas operações. Agora a gente vai ver como é que seria a multiplicação e depois a divisão. Então, vamos fazer agora um código só para multiplicação. Vou copiar aqui novamente. Chamar esse arquivo aqui de mul, tá? De multiplicação. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai solicitar os dois arquivos de entrada, só vamos mudar a operação que vai ser feita. A operação aqui, a gente vai usar o mul. E o mul, ele já vai estar armazenado aqui em T2. Então, basicamente, né, a gente vai botar aqui multiplicação. E vamos rodar para ver o que acontece. Então, rodando aqui, deixa eu limpar aqui para vocês verem. Ó, deixa eu limpar de novo e rodar. Pronto, agora limpou de vez a mensagem. Então, o primeiro número que a gente vai querer multiplicar, vou usar aqui 200 e eu vou multiplicar pelo 5, né? 200 vezes 5. Deu o valor aí de 1000. Então, finalizamos a multiplicação e agora a gente vai ver a divisão. Então, deixa eu copiar novamente. Tá, então, para a divisão, a gente vai estar utilizando o div. E aí eu coloco aqui divisão. Vou salvar de div. Então, ele tem a mesma coisa, são 3 parâmetros de entrada também. E aí a gente vai estar conseguindo exibir aqui o valor, o quociente no T2. Então, vamos rodar. Ó, vamos executar. Primeiro número que a gente vai querer, vou usar 1000. E vamos aí dividir por 5. Qual que é o valor que a gente vai ter? 200. Tá? E a gente consegue também ter o resto. O resto a gente vai obter pela a instrução REM. Tá? Então aqui, nesse último, eu vou colocar os valores de todas as operações que foram feitas. Tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui nesse último? Eu vou salvar, então, dado esses dois valores, eu vou fazer o seguinte. Em T2 vai ser a adição, T3 vai ser a subtração, o T4 vai ser a multiplicação, T5 a divisão e o T6 vai ser o resto que a gente utiliza a instrução REM, tá? De reminder. A gente vai querer o resto. Então a gente vai estar fazendo todas as operações que a gente viu e aí no final a gente vai exibir na tela. A gente simplesmente vai estar pulando uma linha. Então eu vou criar aqui um outro texto, vou chamar ele de linha, tá? Então vai ser o linha, chamar de line. E aí, a gente vai simplesmente passar o barra N, né? Que é ele que é utilizado para pular linha. Então, resultado. E aqui eu já vou colocar barra N também. Resultado, pula uma linha. A gente vai exibir o resultado de uma operação, vai pular linha, exibe de outro, pular linha e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, o primeiro resultado que a gente vai exibir vai ser o da soma. Então, a gente calculou todo mundo. E agora a gente vai exibir o resultado. Então aqui vai ser o primeiro resultado de T2 da soma. Depois que a gente exibe a soma, a gente vai pular uma linha. Então aqui eu vou colocar o line. Tá? E aí depois a gente vai exibir o segundo resultado. Então vamos fazer a mesma coisa, só replicando a exibição. Então aqui é o valor de T2, pula uma linha. Aí vamos colocar agora o valor de T3, pula linha. Valor de T4, pula linha. Valor de T5, pula linha. E por fim, o valor de T6. E pula linha. Tá? Então nem precisava pular essa linha final, mas a gente está pulando. Então, feito isso, a gente vai exibir todas as operações que a gente fez. Tá bom? Então vamos rodar para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, rodando.
rodando. Deixa eu limpar direitinho. Opa. Pronto, então rodando aqui, ó, primeiro número. Então vamos pegar o número 200 e o 5. Tá? E aqui a gente tem todos os resultados. Né? A gente teve aqui um espaço na frente. Então 200 mais 5 dá 205. 200 menos 5, 195. 200 vezes 5, 1000. 200 dividido por 5, 40, e o resto da divisão por 5 deu 0, né? Já que eles são múltiplos. Então, nesse vídeo, a gente viu como que utilizamos o simulador RAIS para estar implementando algumas aplicações com o RISC-V e vimos aí as operações básicas e o Hello World. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!